Olá, bom dia. Deus é fiel e bom. Mais um dia aí com vocês na leitura da palavra de Deus e hoje vamos dar o nome da contemplada do devocional Pão Diário, Marislene Batista Silva. Você ganhou esse devocional. Provavelmente eu deverei te entregar em mãos, tá? Você está sempre aí dando o seu like, você está sempre fazendo um comentário lá no nosso canal. Você ganhou. A Marislene é de Mineiros e mais uma notícia para você. Eu falei que estou indo, né? Dia 29 agora, nós estamos assumindo o campo na congregação de Portelândia, uma congregação da igreja de Mineiros. Então, estaremos chegando lá, em nome de Jesus, neste sábado, já para iniciar as nossas atividades no domingo, dia 30. Então, orem por nós, orem para esse novo, para essa nova jornada, né, que Deus nos colocou na mão, já desde 1983, não, desculpa, 93 aí, no ministério, de ganhar almas para Cristo, de estar à frente de trabalhos em congregações. Que Deus nos use, nos honre e abençoe em nome de Jesus. Vamos à leitura? Hoje faremos a leitura de Êxodo capítulo 26, 27 e 28. Êxodo 26. As cortinas do tabernáculo. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins. As farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Veja que dá para a gente passear aqui, né? Imaginando tudo isso acontecendo. Vá comigo, vá imaginando isso e veja que lindo que nos parece a imagem, né? Ao nosso pensamento aí, a nossa imaginação que faz chegar lá e ver todas essas coisas. Quer ver? Imagina comigo aí. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A coberta de peles e as tábuas. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo.
No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas. E cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte: o véu, o reposteiro e as colunas. Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e para elas fundirás 5 bases de bronze. Que coisa linda, né? O altar do holocausto, Êxodo 27. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e o cobrirão de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos estes utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. O oco e de tábuas o farás como se mostrou no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata.
De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. A cortina para um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Obra de bordador, as suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura, por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que se tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Êxodo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes sacerdotais, olha só como serão essas vestes. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual da mesma obra de ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro e 2 correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofa azul
e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também as sobrepeles da estola sacerdotal toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante ao Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Falo-as para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás para que oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Que coisa linda, né, gente? As minúcias de Deus, né? Como ele é minucioso nos detalhes.
Pare nessa leitura, dá uma olhada, reflita aí na sua Bíblia, que como Deus é minucioso nos detalhes, né? E Ele é assim conosco, como Ele é minucioso nos detalhes. Já se olhou no espelho? Como Deus é minucioso nos detalhes quanto a você? Como que você é perfeito? Mesmo com imperfeições, nós somos tão perfeitos, até as imperfeições que Deus faz são perfeitas. Como Deus é maravilhoso, né? Deus, imperfeições, entre aspas, né? Porque aos nossos olhos nós temos imperfeições, mas Deus não nos olha como nós mesmos nos olhamos. O olhar de Deus é totalmente diferente. Glória a Deus, que você tenha um dia maravilhoso, espetacular e que Deus abençoe muito a sua vida através da leitura da palavra dele. Vamos?